Esse vídeo faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Meu nome é Luiz De Vitro e a oficina que está sendo ministrada hoje é a oficina de musicoterapia. Como exercício aqui para essa aula, eu vou deixar para vocês aquilo que a gente estava conversando, lembra? Da missão, visão e valores. Então a gente já sabe a nossa missão, né? A gente já sabe a nossa missão, a gente já fez o exercício lá do Ikigai. A gente já sabe a nossa visão, onde a gente quer chegar, porque a gente aprendeu a colocar os nossos objetivos, as nossas metas, descobrimos com que ordem a gente vai fazer aquilo. Mas uma empresa, ela também tem os valores, lembra? Missão, visão e valores. E a grande pergunta é, quais são os seus valores? Faça uma lista de quais são os seus valores, naquilo que você acredita, naquilo que você acha que é válido para você. Qual que é a sua visão de mundo, certo? Quando alguém te perguntar isso, você tem que ter isso na ponta da língua, né? Muitas vezes, como eu citei, você trabalha numa empresa, sabe isso na ponta da língua, né, sobre a empresa, mas não sabe isso sobre você mesmo. Então, novamente aqui, um exercício aí para o seu autoconhecimento. Quais são os seus valores? Você tem que determinar isso, tem que ter isso daí sempre em mente. Porque pensa o seguinte, você está lá na faculdade ou você está lá no seu trabalho, você está em um determinado lugar e você não sabe quais são seus valores. Ou você nem entende quais são seus valores. A pessoa vai te fazer uma proposta, você vai aceitar. Você não tem valores, certo? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa foi lá e não fez um determinado trabalho. Aí ela chega e fala, põe meu nome aí no trabalho, aí você chega e fala, não vou pôr. Aí a pessoa chega e fala assim pra você, tá bom, então se eu te pagar não sei o que, você põe? Aí você, não, ponho. Quais são seus valores? Né? Você está sendo, entre aspas, subornado para colocar o nome ali de um cara, de uma pessoa, de uma menina que nem te ajudou naquela atividade, nem cooperou. Então, faça essa lista, tá? Reflitam sobre isso. E aqui, para finalizar o nosso módulo, eu vou passar esse exercício aqui para vocês completarem também. Chama Matriz de Johari. O que é essa ferramenta aqui? Essa ferramenta, você vai fazer basicamente 3 listas, né? Por que não vão ser 4 listas, como tem 4 quadrados aqui? Eu vou explicar o porquê. Tem coisas na nossa vida que são, entre aspas, segredos, né? E esses segredos, por as outras pessoas não saberem, a gente não ser transparente, acabam gerando os conflitos, certo? Então vamos supor, no fundo você não quer fazer aquela atividade, mas em vez de você ser aberto e claro com a pessoa e já abrir o jogo e falar, cara, eu não vou fazer isso desse jeito porque vai contra o que eu penso, o que eu acredito, contra os meus valores. Você não fala e você vai embarrigando e a outra pessoa vai ficando nervosa. Então seria muito mais interessante você abrir o jogo e falar para a pessoa, ó, eu não vou fazer dessa forma por causa disso, que não é a forma que eu acredito que tem que viver o mundo, ou sei lá. Então é muito importante você ter essa noção. Então vamos lá. Tem coisas sobre você que você tem conhecimento, você já conseguiu distinguir, já está dentro lá do seu autoconhecimento. E as pessoas, as outras pessoas, elas também sabem disso. Então é conhecido tanto para você quanto para os outros. Se é conhecido tanto para você quanto para os outros, é aberto, né? Todo mundo sabe disso. Né? Por exemplo, não gosto que entra na casa de tênis. Né? Você não entra de tênis, então você já sabe que você não gosta que entra de tênis. E você deixou bem claro para todo mundo dentro da sua casa que é para tirar o tênis antes de entrar. Então todo mundo sabe disso. Então tá aberto. Né? Tá totalmente aberto. Só que tem coisas que você não divide, você não compartilha com as outras pessoas. Então você sabe aquilo, as outras pessoas não sabem, você não contou para elas. Então isso está oculto. Certo? Você sabe já isso em você, já sabe uma qualidade ou um defeito, etc., que você tem, só que os outros ainda não enxergaram. Então está oculto. E pode acontecer o inverso.
Você não está enxergando aquilo, mas está todo mundo vendo. Então você está sendo o quê? Você está sendo uma pessoa cega, você não está enxergando aquilo, certo? Então todo mundo te dá aquele feedback, cara, você está sendo muito desorganizado nas suas coisas. E você fica batendo o pé e fala, não, eu sou organizado, eu sou organizado. Então aqui vem muito aqui a questão do feedback. Tá todo mundo te falando aquilo e você é o único que não está enxergando. Então é importante você refletir, certo? Então faça essas 3 listas, né? Aquilo que você acredita, que você faz, que é seu estilo de vida, que está bem claro para você e todo mundo sabe. Aquilo que você sabe, mas você guarda dos outros, é um segredo para você, né? E aquilo que os outros estão enxergando, todo mundo já te deu feedback, mas você está, infelizmente, resistente, teimando em não acreditar naquilo que estão lhe passando, certo? E tem a última lista, que não tem, né, nem como a gente fazer. Por quê? Está totalmente lá no seu inconsciente, e inclusive está tão inconsciente, está tão guardado, que nem as outras pessoas também conseguem enxergar. Então é desconhecido para você, está lá no seu inconsciente aquela atitude, aquele ato, aquela forma de pensar e agir, e os outros ainda também não conseguem perceber a ponto de te dar um feedback de que você está agindo daquela forma. Então está desconhecido para os outros e para você. Então é totalmente desconhecido. Não tem nem como você fazer essa lista, né? Você só vai conseguir vasculhar esse conteúdo mais inconsciente se você, né, entrar numa terapia, fazer uma meditação, alguma coisa assim, para começar a tentar tirar isso daqui lá do inconsciente e trazer para a luz do consciente, certo? Então esse daqui foi o nosso módulo 4. A gente vai finalizando por aqui e nos vemos no nosso próximo módulo. Pessoal, então agora aqui a nossa vivência, tá? Vai ser um pouquinho diferente das outras vivências que a gente estava fazendo, que foram mais dinâmicas, né? A gente já fez a vivência da meditação, da automassagem, a vivência do yoga. E hoje eu vou trazer aqui uma vivência para vocês aplicarem também na casa de vocês, que é a aromaterapia, né? Então, o que seria a aromaterapia? Então, vejam lá. Como o próprio nome indica, aroma significa um cheiro agradável e a terapia é o tratamento, né? Trazer o bem-estar, o autoconhecimento através dos aromas, dos cheiros. É uma técnica terapêutica e científica, né? E também a arte que utiliza substâncias aromáticas naturais, os óleos essenciais das plantas, controladamente para melhorar a saúde física, mental e emocional. Então, começando aqui, o que é um óleo essencial? Então, um óleo essencial é esses, a gente pode mostrar aqui esses frasquinhos aqui, tá? Dentro aqui desses frasquinhos a gente tem o óleo essencial, que é o quê? É o aroma de uma determinada planta medicinal, tá? Então, toda planta que ela for planta, flor, galho, casca, que ela for aromática, toda planta, flor, casca, folha, que for aromática, ela é também medicinal, tá? Então, toda planta que for aromática, ela é medicinal. Não necessariamente toda planta medicinal, ela tem um determinado aroma, tá? Mas toda planta que tiver um determinado aroma, é certeza de que ela é uma planta medicinal. E se ela é uma planta medicinal, ela tem alguma propriedade que vai nos fazer bem, vai ser útil para alguma coisa no nosso dia a dia, tá? O que seria isso? Seria mais ou menos o seguinte, vamos fazer a seguinte metáfora. O ser humano, ele pode, como se fosse se tornar um X-Men ou ter um superpoder, pegando esse poder da planta. Então vamos supor, a citronela. A citronela, ela tem aquele aroma específico que faz com que os mosquitos não importunem ela, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar o óleo, né, extraído da citronela, passar no nosso corpo, né, numa determinada quantidade, ou até mesmo
colocar ele num difusor no nosso ambiente para que esses mosquitos não venham no ambiente. Então é como se a gente pegasse a habilidade, ou entre aspas, o superpoder dessa planta e utilizasse ele em nosso benefício, tá? E aí é como se cada planta, cada aroma específico tivesse um superpoder específico. E aí a gente pode utilizar eles em nosso benefício, tá? Então a aromaterapia ela utiliza diversas formas de aplicação, né? Como massagens, banhos, inalações, entre outras, que auxiliam na cura dos sintomas e das causas. Então, é muito importante aqui, você que está assistindo essa aula, saber que tem as contraindicações, por se tratar de uma medicina, tem as contraindicações, então é sempre importante você consultar seu médico para verificar se você pode usar aquele determinado aroma que você está pensando em usar, e principalmente se você for gestante ou tiver algum problema de pele, é importante você consultar seu dermatologista, e se você for gestante, é muito importante você não estar utilizando esses aromas, tá? Seria contraindicado para você que é gestante. O legal da aromaterapia, né, dos óleos essenciais em si, é que a gente consegue usar eles também como compressa, né? Então você pode, por exemplo, utilizar argila, e aí dentro da argiloterapia ou da geoterapia tem várias argilas com diversas cores diferentes. Cada cor tem a sua própria especificidade terapêutica, e aí pingando, né, de 3 a 5 gotas do óleo essencial na argila e fazendo a mistura com água, você conseguiria fazer uma compressa na região ou um cataplasma na região afetada. Seja uma região que você está com dor, ou você pode fazer essa compressa para tirar a ansiedade, ou para você diminuir a sua depressão, tá? Então tem várias formas de aplicar esse procedimento de uma forma bem natural, beleza? Aqui a gente cita que você pode utilizar esses óleos em massagens, banhos, inalações, entre outros. Então aqui também é muito importante a gente salientar e ressaltar que tem alguns óleos que você pode acabar também tendo algum efeito alérgico. Então por isso que é importante você consultar aí um médico antes de você estar fazendo a inalação desses óleos. E a questão da massagem, é importante você saber que, primeiramente, para fazer uma massagem com um óleo um óleo essencial desse, primeiramente que você não vai usar ele totalmente. Você vai usar de 3 a 5 gotas desse óleo dentro de um frasco bem maior, com óleo, por exemplo, de semente de uva ou algum outro óleo, que aí esse óleo vai ser utilizado para quê? Para simplesmente trazer o aroma, a propriedade medicinal. Mas a base do seu óleo de massagem não vai ser esse óleo aqui, certo? Então, um pouco da história de como surgiu a aromaterapia. A aromaterapia, apesar de, se vocês entrarem na internet, vocês conseguirem encontrar esse conteúdo aqui, falando que, como nós conhecemos hoje, ela foi descoberta, né, em 1928, mas como o próprio texto diz aqui, ela é extremamente antiga, né? Desde as culturas aí dos egípcios, dos gregos, até mesmo aí dos indianos, dos chineses, eles já utilizavam as propriedades medicinais das plantas, né, que tinham aroma para algum fim específico, tá? Mas como a gente conhece ela hoje, ela surgiu através do químico francês René, né, que em 1928 acabou descobrindo da seguinte forma: ele teve uma queimadura, tá vendo? E instintivamente ele enfiou a mão dele na lavanda, tá? Então ele tomou interesse pelos óleos essenciais de flores a partir de um acidente que ele teve no laboratório dele, no qual uma queimadura em uma das mãos, para ele tentar aliviar aquele sofrimento, ele, de forma instintiva, ele colocou a mão dele num pouco de óleo ali de lavanda, né? E aí ele se impressionou com o efeito terapêutico que teve a lavanda ali sobre aquela queimadura, tá? E aí ele começou a se dedicar a investigar as propriedades químicas dos óleos e registrar isso para tratar queimadura, infecção,
vários problemas de pele, né? E todo esse estudo aqui ocorreu por volta aí da Primeira Guerra Mundial, tá? Essa questão aqui dos catálogos, né? A gente pode usar catálogos que você consegue até encontrar na internet também. Eu tenho aqui um catálogo, tá vendo? O que é aromaterapia, um resumão. E aí, por exemplo, dependendo do problema que a gente tem, que a gente quer tratar, aqui tem um conjunto de óleos que a gente conseguiria usar. Então aqui no verso, por exemplo, ó, eu tenho aqui para acne, né? O que eu poderia usar para ansiedade, o que eu poderia usar para artrite, para depressão. Então vamos ver aqui, ó, um problema muito comum, né? Ansiedade. Então ansiedade, eu poderia utilizar o óleo de bergamota, de camomila, laranja amarga, lavanda, manjerona, olíbano, palmarosa, sálvia e zimbro, tá? E para insônia, camomila, laranja amarga, lavanda, manjerona, sálvia e sândalo. É interessante aqui porque a gente pode fazer uma mistura desses óleos. Então eu poderia pegar um carinha desse aqui, por exemplo, se você é uma pessoa que tem insônia, você vai pegar um carinha desse aqui. Isso daqui é chamado de difusor de ambiente, tá? Ele é bem legal, bem interessante, porque diferentemente daqueles difusores que a gente tem que tem a velinha embaixo, esse aqui ele não tem risco nenhum, né? Porque aquele que tem a vela, às vezes se você for deixar no ambiente, alguma coisa assim, é capaz de você até correr o risco de ter um incêndio na sua casa, de pegar fogo, alguma coisa. Esse aqui não, ó. Esse aqui é um difusor, ele é bivolt, serve tanto no 110 quanto no 220, e ele ainda rotaciona aqui a tomada. Então daí é para você colocar ele numa tomada que é vertical ou numa tomada que está na posição horizontal, tá? E aí ele tem uma base aqui, né? Uma cuia aqui, que você vai pingar o óleo essencial aqui dentro. É bem importante ressaltar o seguinte, tem uma diferença aí bem forte entre óleo essencial e essência, né? Os óleos essenciais, eles não vão custar menos do que R$30. De R$30 para cima. Tem óleos aí até de R$200 um frasquinho desse aqui. Por exemplo, o óleo de jasmim, ele é extremamente caro, tá? E aí, o que é a essência? A essência você consegue encontrar lá aí no mercado de 5 até 15, no máximo extrapolando R$20. Só que a essência, ela não é natural. Ela é um aroma que é feito em laboratório para trazer e lembrar aquele aroma natural. Desse modo, você não pode usar ele com todas as propriedades terapêuticas que você usaria se fosse um óleo essencial. Principalmente no quesito de passar na pele, para fazer massagem ou se você tem uma queimadura ou um problema de pele. É totalmente contraindicado você passar uma essência ali. Você tem que comprar, na verdade, o óleo essencial, tá? Porque esse sim está totalmente puro aqui. E aí o óleo essencial, você também pode utilizar ele aqui no difusor. Você vai colocar de 3 a 5 gotas aqui no difusor e aí você vai completar o resto aqui do difusor com água. Então você vai pingando a água aqui até ele preencher e aí você coloca na tomada e deixa lá no ambiente. Então você poderia deixar lá no seu quarto, se você tem insônia, com o seguinte óleo, ó. Você poderia colocar uma gotinha de camomila, uma gotinha de lavanda, uma gotinha, por exemplo, de sândalo. Você vai colocar uma gota de cada, ele também vai render muito mais, e aí você vai deixar lá na sua tomada e vai dormir durante a noite inteira com aquele aroma. Aí, é claro, é muito importante, você não está num ambiente fechado. É importante que você deixe uma fresta na sua janela, que você tenha a porta do seu quarto aberta para ter uma ventilação. Porque senão, aquela olfação daquele óleo constantemente, aquilo vai trazer para você também talvez uma alergia ou uma irritação. Então é importante você manter a porta entreaberta ou a janela entreaberta. Uma forma de utilizar os óleos essenciais que eu acho assim, muito sensacional, muito diferenciado, é você criar a sua própria combinação, né? Então vamos supor que você é uma pessoa que tenha insônia e mais depressão e mais não sei o quê. Então, dependendo de quais são as suas queixas, poderia se montar
uma combinação específica para você, então você teria um aroma personalizado, e aí você pode usar esse aroma no que a gente chama de colar aromaterapêutico. O que é um colar aromaterapêutico? É um colar, a pessoa põe um colar aqui, pode ser fininho, as pessoas, né, que conviverem com ela não vão nem perceber, só que aí ele fica por dentro aqui da roupa, né, por dentro da gola aqui da camisa, e lá, né, no pingente dele, é um pingente de cerâmica, muitas vezes, com um pequeno orifício, no qual você vai embebedar o algodão, um pedacinho de algodão, com essas gotinhas desse óleo, e você vai enfiar esse algodão dentro ali do colar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem crise de pânico, ataque de pânico, né, ou uma pessoa que é depressiva, toda vez que bater aquela tristeza, que vier aquele sentimento, ela pode pegar aqui por dentro da roupa, retirar o colar e numa distância segura aqui, né, porque o óleo é muito forte, então não é legal você aproximar demais aqui da sua narina, numa distância aqui segura, você puxa e faz aquela olfação, aquela respiração, né, para você voltar ao seu centro. E aí é bem interessante, por quê? Porque o óleo ele vai entrar, né, nas suas vias respiratórias e vai trazer praticamente um efeito imediato no seu padrão emocional, no seu comportamento. Porque os óleos eles atuam a nível físico, emocional e mental. Então eles vão trabalhar tudo ao mesmo tempo. E aí você vai ficar mais calmo, vai ter uma liberação de hormônios mais regulada, você vai se sentir melhor. Então percebam aqui que esse resumo aqui, ele é muito interessante. Ele tem até aqui também as imagens de como que é as folhas, né? De como que é as plantas, as flores. Então é muito interessante você ter um catálogo desse para você usar no seu dia a dia. E é uma terapia que você mesmo pode aplicar na sua casa. Você que está aí, se você estiver na época aí da quarentena, né? Ou se mesmo que você estiver assistindo esse vídeo numa outra oportunidade, você pode aplicar essa terapia diariamente no seu dia a dia, né? E tem alguns catálogos que você consegue baixar na internet em PDF. Esse daqui é um catálogo que ele é mais técnico, para quem é terapeuta mesmo. Vejam o tamanho do catálogo. Aqui a gente tem praticamente todos os óleos essenciais imagináveis, né? E inclusive tem algumas colunas aqui que mostram qual que seriam a aplicação dele terapêutica, a aplicação aromacológica, né? E a aplicação dermatológica, ou seja, a aplicação na pele. E o que é aromacologia, né? O que é aromacologia? Aromacologia são quando você faz a olfação desse óleo, então qual é a ação psíquica, emocional que você vai ter? Ele vai te acalmar ou ele vai te deixar mais agitado? Se é uma pessoa que não tem autoestima, então ele pode ser um óleo que vai te levantar a autoestima, né? Então tudo isso é importante você saber quando você for utilizar os óleos, tá? Então olha lá, como a gente falou, então você pode usar ele com o seu aromatizador ambiente. O que você pode fazer também no ambiente? Você pode borrifar. Você pode pedir para um terapeuta, ou até mesmo você pode ser autodidata e pesquisar aqui qual seria a melhor combinação para você. E você pode criar essa combinação e criar um spray para você borrifar no seu quarto, borrifar na sua casa, tá? Isso daqui é extremamente interessante porque aqui, por exemplo, a gente vai aqui no shopping de São Caetano, não sei se vocês já perceberam, mas tem lojas que tem cheiro próprio da loja, né? Você entra naquela loja e você já sabe que você está na loja X. Eu não vou citar aqui para não fazer propaganda, mas você sabe que você está naquela loja, né? Ou numa determinada empresa. A empresa tem um determinado cheiro. Isso não é à toa. Isso eles contrataram uma pessoa, né? Um aromaterapeuta, para fazer esse trabalho para eles, esse serviço. Criar um aroma personalizado para ser o aroma da empresa, né? O aroma da loja, tá? Você pode utilizar também, ó, a aromaterapia na água que você ingere. A gente já falou da questão
da água, o quanto é importante a gente tomar os 2 litros de água e tudo mais, né? E aí dá para você também ter uma água aí aromática, né? Como você vai ingerir essa água, como eu já disse várias vezes, consulte seu médico para ver se aquele óleo essencial que você está usando não vai ter nenhum conflito aí com a sua medicação e tudo mais, tá? Pode usar aí na forma de banho, né? Uma gota de óleo essencial na esponja ou de 3 a 5 gotas se você tiver uma banheira. Você pode fazer também banho de assento, de 3 a 5 gotas de óleo essencial em uma bacia com água. E como eu citei, você pode fazer compressas. Então você vai usar 2 gotas de óleo essencial para meio litro de água, né? E aí você pode utilizar essa compressa com argila ou com um pano quente na região, né? E pode utilizar também como escalda-pés. Ou seja, você vai lá, pega uma bacia, coloca ali seus pés dentro da bacia e coloca o óleo essencial que você deseja utilizar para fazer seu tratamento e deixa lá em cerca de 20 minutos, tá bom? Uma outra forma que você pode fazer é a inalação, né? O que a gente poderia usar aqui como um óleo essencial para inalação? Por exemplo, você que tem todas essas ites aí da vida, né? Rinite, sinusite, todos esses problemas respiratórios, um óleo muito interessante para você seria o óleo essencial de eucalipto ou de hortelã, que você poderia deixar no seu ambiente ou até mesmo fazer uma inalação, desde que com poucas gotas. Para quê? Para justamente desobstruir as suas vias respiratórias e você respirar um pouco melhor, tá? A gente pode utilizar também, como eu citei, na massagem, só que ele tem que estar diluído num composto maior de óleo vegetal, que vai ser o carregador, que vai ser a base dele. Aí o óleo essencial entra como um complemento. A gente pode utilizar o óleo essencial até mesmo para fazer bochecho e gargarejo. Então, uma gota de óleo essencial para meio copo de água ou uma gota de óleo essencial na escova de dentes. E aí você faz a escovação. Seria a forma de você ter uma saúde bucal mais natural, tá? Você pode usar também diretamente na região, e aí você vai passar de 1 a 2 gotas. E aí aqui uma advertência muito importante, porque tem muitos óleos essenciais que se você passar ele na pele e você sair com esse óleo essencial no sol, ou ele vai queimar sua pele ou ele vai manchar. Então consulte todas as propriedades do óleo, ou se você tem dúvida, está inseguro, consulte um profissional e sempre, o mais importante de tudo, consulte seu médico, consulte seu dermatologista para ver se tem algum problema de você usar aquele óleo essencial. E você pode usar também aqui, ó, na vaporização facial, de 4 a 6 gotas do óleo essencial por cada 1 litro de água, né? Aí você vai adicionar as gotas na água, aos poucos, até totalizar 5 minutos, certo? Quais são as principais aplicações? Então, as principais aplicações são para você que tenha ansiedade, estresse, esteja sofrendo algum caso aí de tristeza crônica, depressão, problemas respiratórios, né, extremamente indicado, e problemas dermatológicos. Aí entraria queimaduras, alergias, micose, porque tem muitos óleos também que eles são antibactericidas, né? Então, e antifungicidas. Então, se você passar o óleo naquela região ou diluir ele de uma determinada forma e fazer uma compressa, passar naquela região, ele vai te ajudar a se livrar dessa alergia, dessa micose, desse problema que você está tendo, tá bom? E aí, quais seriam os principais óleos, né? Quais são os óleos aí mais fáceis da gente achar no mercado e que também trariam uma gama maior aí de benefícios para a gente? Então, a gente tem o óleo de limão, óleo essencial de limão. Olha lá, para você aí que quer aumentar o sistema imunológico, o limão, ele além de aumentar o sistema imunológico, ele é fungicida, serve para depressão, fadiga, ele aumenta a concentração, a memória. Se você tiver com gripe, asma, bronquite, sinusite, ele é essencial. Aí a gente tem aqui a lavanda, que seria para estresse, ansiedade, depressão, cansaço, tá? Salvia esclareia, para estresse, ansiedade, depressão, fadiga, TPM, menopausa, dermatite, tudo isso a gente conseguiria aplicar a salvia esclareia. E a hortelã,
que serviria aí para depressão, fadiga, gripe, asma, concentração, memória, bronquite e sinusite. Então, como eu tinha citado, tanto a hortelã quanto o eucalipto são ótimos aí para rinite, sinusite, bronquite, asma, todos esses problemas respiratórios, tá bom? E aí, como a gente estava conversando, as contraindicações, né? Tem alguns óleos essenciais que eles são dermoagressivos, né? Então eles podem acabar irritando sua pele. Então é importante a gente diluir ele num óleo vegetal, óleo de semente de uva, um óleo que seja um carregador, tá? Ao utilizar óleos cítricos puros sobre a pele, não expõe ao sol. Então óleo de laranja, óleo de limão, óleo de capim-limão, né? Pois eles são fotossensibilizantes, podendo ocasionar manchas na pele ou até mesmo queimar a pele, tá bom? E muitos óleos essenciais são contraindicados apenas durante os 3 meses de gestação, outros são contraindicados durante toda a gestação e lactação. Então, é aquela velha frase, na dúvida, não usa, tá? Tá com dúvida, você é gestante, não usa de forma alguma óleo essencial. A minha indicação como terapeuta seria, não usa. Porque se acontecer alguma coisa com você, na dúvida, aí você vai acabar achando que é o óleo essencial que causou aquilo. Então, não usa. Melhor não usar e quando terminar sua gravidez, você começa a usar. Tá bom? Então, a nossa vivência aqui hoje, a dica que eu queria deixar aqui para vocês hoje, foi essa questão aqui da aromaterapia. Por quê? Porque juntamente com a musicoterapia, com as músicas que a gente tem passado, com as reflexões que a gente tem feito, e a gente ainda vai ter aqui também um pouquinho sobre algumas músicas que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Tudo isso que a gente está mostrando aqui são coisas que o quê? Que você pode fazer em casa e sozinho. Então, você mesmo pode ser o seu próprio terapeuta e ter o seu próprio autocuidado. Então, eu estou deixando essas dicas, espero que vocês aproveitem e apliquem no dia a dia de vocês. Então, na nossa vivência de hoje, a gente vai falar mais um pouquinho sobre uma outra técnica que vocês poderiam aplicar em casa, fazer na própria casa de vocês, com um custo aí praticamente zero, porque vai ser só o custo da aquisição do material e aí depois vocês podem aplicar aí diversas vezes, que é a utilização das cores como uma forma terapêutica. Quem é da área de marketing, da área de vendas, né, da área administrativa, sabe que as cores, determinadas cores, elas atuam de diferentes formas na nossa psique, na nossa mente. Então, por exemplo, uma cor mais fria, azul, roxo, ela, de uma forma geral, é uma cor que vai te acalmar, vai te deixar mais tranquilo, mais relaxado. E uma cor mais quente, que aí seria laranja, amarelo, vermelho, é uma cor que ela vai te deixar mais ativo, mais para cima, mais desperto. E a gente tem o verde, que seria uma cor aí intermediária, uma cor neutra para equilíbrio, né? Isso daí é uma explicação básica. E aí quando, por exemplo, uma pessoa da área do marketing, uma pessoa que trabalha com design de interiores, ela vai pensar no ambiente, é interessante ela ter esse conhecimento das cores. Então imagina um lugar, né, um escritório, onde as pessoas precisam ali fazer coisas que demandam uma atenção muito grande, e aí todas as paredes do escritório estão pintadas de vermelho. Isso daí vai deixar as pessoas extremamente estressadas com o passar do tempo. Por quê? É uma cor muito forte, muito estimulante. Então a pessoa conviver todos os dias ali naquele ambiente vai deixar ela muito pilhada, muito acelerada, tá? Em contrapartida, se você colocar uma cor muito tranquila, pode fazer com que as pessoas também acabam tendo até sono depois do almoço lá na hora que vai trabalhar. Então teria que ter uma cor aí específica, né? Por isso que na maioria das vezes nos escritórios, tudo, a gente vê muito o quê? Igual tem aqui, o branco, né? Porque seria, entre aspas, uma cor aí neutra também, que não vai causar nenhum estímulo e também não vai causar a pessoa ficar muito para baixo, muito tranquila, relaxada, tá? Então, seria você utilizar as cores de uma forma terapêutica. A questão que eu estava falando aí também do marketing, a gente tem a questão de quando vai criar o logo, né, uma pessoa que cria logo, né, que é da área da publicidade, do marketing,
ela pensa nas cores que vai ter no logo quando ela quer transmitir uma determinada mensagem. Então, dependendo da cor que ela escolhe para colocar naquele logo, é o que ela está querendo transmitir com aquele logo naquela mensagem. Então, vamos lá. O que é a cromoterapia, né? Ela pode ser definida como o tratamento que, por intermédio das cores, estabelece o equilíbrio e a harmonia entre o corpo, a mente e as emoções. Então, a cor, né, ela vai trazer esse equilíbrio. Lembrem-se que lá no nosso primeiro módulo lá, que a gente falou que toda emoção é associada a uma memória. Então, né, toda memória, ela tem uma emoção ali. E essa emoção, essa memória, na verdade, ela pode ser o quê? Musical. Então, você está lá dirigindo seu carro e quando você foi promovido no seu trabalho, estava tocando uma música X de uma determinada dupla sertaneja. Então, toda vez, se esse evento foi muito marcante para você, toda vez que você estiver dirigindo lá seu carro, tocou aquela música, você vai lembrar, nossa, vai vir aquela sensação e aquela memória daquele dia que você foi promovido e que você ouviu essa música, né? Você saiu do trabalho naquele dia, ouviu aquela música e você vai se lembrar daquele momento. Então, isso daí seria uma memória musical. A gente tem também uma memória olfativa, ou seja, se sua avó fazia lá um bolinho de cenoura de uma determinada forma e você sente aquele aroma, aquilo fica gravado como o quê? O bolinho de cenoura da sua avó. E aí, às vezes, depois de muitos anos, você já é adulto, sua avó já até faleceu, você passa na frente de um café e você sente aquele cheiro, aquele aroma de bolo de cenoura, você começa a lembrar da sua avó e você não consegue nem entender direito o porquê que você está lembrando da sua avó. E aí você se recorda o quê? Que era porque a sua avó, quando você era criança, ela fazia o bolinho de cenoura com esse cheiro, que tinha um pouquinho de cheiro de chocolate com queimado, isso aqui, e aí você vai se recordar da sua avó. Então a gente tem a memória musical, a memória olfativa e a gente também tem a memória visual. E aí o que seria essa memória visual? Seria das cores ou até mesmo uma imagem que você bate o olho ali, né? Você vê um determinado monumento ou você vê um determinado formato, né? E isso te traz uma memória visual. Automaticamente você se recorda daquele dia que você estava na praia, que não sei o quê, né? Então você olha aquela escultura e você fala assim, eu já vi essa escultura em algum lugar, né? E aí você começa a lembrar e você fala, lembrei, lá na praia X tem uma réplica. Agora eu lembrei, não sei o quê, porque é uma memória visual. Então a gente tem a memória auditiva, né, ou musical, a gente tem a memória olfativa, né, ou aromática, e a gente também tem a memória visual ou a memória aí relacionada às cores, tá? Então cada cor ela tem a sua função terapêutica específica, né? E ela atua num chakra. O que é um chakra? Na língua indiana, em sânscrito, é um centro de energia, uma roda de energia. Só que traduzindo aqui de uma forma bem mais simples pra gente, o chakra ele nada menos é do que uma glândula, tá? E uma glândula no nosso corpo, ela faz o quê? Ela produz hormônios. Hormônios que vão nos equilibrar ou nos desequilibrar. Então, quando a gente tem uma glândula bem equilibrada, ela vai liberar exatamente a quantidade de hormônios, ou para mais ou para menos, exatamente a quantidade que a gente precisa, tá? E aí, sendo assim, ao serem acionadas, né, as cores, elas impactam fortemente nessas áreas, nessas glândulas, tá? E elas vão restabelecer ou energizar tudo que está bloqueado em desequilíbrio no corpo, como, por exemplo, as doenças, tá? Ou as patologias, ou os desequilíbrios, seja eles emocionais, como, por exemplo, ansiedade, estresse, depressão, como também os desequilíbrios de ordem física, tá? Lembrando que essas técnicas aqui que a gente está citando são técnicas integrativas e complementares, ou seja, elas não eliminam e não descartam em hipótese alguma seu tratamento médico, elas vão se integrar, tá? Então não deixe de continuar seu tratamento médico. Então um pouco aqui da história, né? Então a gente viu o que é a cromoterapia e a história, né? Então o tratamento de doenças por meio das cores, ele vem sendo feito desde 2800 a.C. Então acredito que, como vocês podem ver, é um pouquinho antigo, né?
nos povos da antiguidade como gregos, egípcios, chineses e indianos. Essas culturas utilizavam pedras preciosas e flores para curar os doentes. Então, através da cor das flores, da cor das pedras, dos cristais, né, eles tinham propriedades terapêuticas, eles acreditavam que tinham essas propriedades terapêuticas. Todo esse conhecimento aqui, ele foi durante muitos anos negligenciado, foi deixado de lado devido aos medicamentos, devido, né, toda essa questão que a gente tem da medicina. Só que, atualmente, né, como a gente vai ver aqui junto aqui no texto, a gente está procurando retomar todo esse conhecimento. Para quê? Para aplicar ele em conjunto com a nossa ciência ocidental, medicamentosa, né? A ciência da medicina do Ocidente. Então, atualmente, os hospitais de vários lugares do mundo já utilizam a cromoterapia em bebês prematuros com o uso da luz ultravioleta. E a técnica que usa as cores é reconhecida desde 76 pela Organização Mundial da Saúde, como uma das principais terapias que a gente está chamando aí de integrativas ou complementares. Então, o que a gente está falando aqui é reconhecido até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, né? Para quê? Para você utilizar em conjunto com o seu tratamento cada uma dessas cores, tá? Então, se você quer saber mais sobre cada uma das cores, como é que você utiliza elas e tudo mais, tem bastante material e conteúdo na internet, né? Tem livros também. O livro aí que eu indicaria para vocês seria esse livro aqui que eu tenho, do Val Capelli, que é Cromoterapia, o Segredo das Cores. Então vocês poderiam comprar esse livro aqui, e aqui dentro desse livro tem as cores, né? O que cada uma delas causa no nosso corpo, quais seriam as principais aplicações, e principalmente aqui no final a gente tem uma tabela. E nessa tabela mostra o determinado desequilíbrio que a pessoa está tendo, por exemplo, a alergia. Você vai aplicar a luz verde durante 5 minutos e depois uma luz azul durante 10 minutos na região afetada. Qual seria, digamos assim, uma explicação científica do porquê a cromoterapia ela funciona, né? A explicação é, a nossa pele, né, as nossas células, tudo que a gente tem no nosso corpo é fotossensível, ou seja, dependendo da cor que a gente entrar em contato, principalmente na questão aqui visual, a gente vai ter uma resposta fisiológica, uma resposta hormonal e uma resposta terapêutica, tá? Como é que a gente pode utilizar a cromoterapia? Então veja aqui, ó, primeiro ponto, luz ambiente. Então, vocês podem encontrar em lojas, né, de material de construção, lojas de iluminação. Essa lâmpada aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma lâmpada. É uma lâmpada para você fazer cromoterapia no ambiente. Então você vem, né, coloca ela no soquete, ou pode até mesmo colocar ela diretamente no teto. E aí, dependendo da cor que você quer usar, você escolhe aqui, dentro desse leque aqui de cores, de possibilidades, qual é a cor aqui que você quer aplicar no ambiente. E aí você pode, por exemplo, dormir durante toda a noite com aquela cor. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar no I aqui a insônia, né? Ó, insônia. Então, aqui no próprio livro diz, ó, dormir com a luz azul acesa. Então, se você tem insônia, por exemplo, não está conseguindo dormir direito, qual poderia ser uma das soluções para você melhorar a qualidade do seu sono? Você poderia pegar essa lâmpada aqui, colocar lá na tomada, vir aqui no controlinho, escolher a cor azul, coloca aqui a cor azul e dorme durante a noite inteira com essa cor azul. É interessante aqui dessa lâmpada que, além de ela ter a questão da cor, ela é uma caixinha Bluetooth também, tá? Então aqui, né, isso daqui é uma caixinha de Bluetooth. Então eu conseguiria conectar meu celular aqui e colocar uma música também. Então a gente vai ter a aula das músicas, né, que podem ser consideradas terapêuticas. A gente coloca uma música aqui para dormir, bem baixinho, e juntamente escolhe a cor. E aí, se você ainda quiser complementar tudo isso, você ainda colocaria um aroma aí no ambiente para você se acalmar.
Então você pode usar aí música, aroma e cor para você ter um sono melhor, tá? Aí uma outra opção aqui é a caneta de cromoterapia. Essa caneta aqui ela já é mais utilizada por quem trabalha na